Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou cá eu de novo, João Gilberto. Voltei para falar de demografia novamente e, diferentemente do meu primeiro vídeo, em que eu fiz um apanhado geral sobre as matérias que foram dadas no período, hoje eu falarei sobre um tema específico. Falarei sobre previdência, porque julgo que os impactos sociais, as respostas sociais geradas pela última reforma da Previdência foram muito interessantes e se faz necessário que as pessoas tenham um conhecimento básico sobre o que é esse sistema e por que as mudanças e reformas precisam ser feitas. Então, por isso, vou tentar descrever brevemente o que é a Previdência no Brasil e quais são os problemas que levam a ter que ser realizada a reforma. Então, acho que um bom jeito de começar é, de fato, explicando o que é o sistema de previdência no Brasil, como que ele funciona. Bom, previdência privada no Brasil. Primeira coisa que a gente tem que entender é que já dizia o filósofo que a gente nasce, trabalha e morre. Ou seja, em outras palavras, a nossa vida econômica é distribuída em 3 etapas. A infância, aí chega o momento em que a gente arranja um emprego e passa-se parte integrante da população economicamente ativa. E a velhice, em que a gente se aposenta, sonho de todos. Quando você arranja um emprego e você passa a ser parte da população economicamente ativa, você está fazendo parte do setor que basicamente gira a economia no país. A população economicamente ativa é responsável por bancar, por assim dizer, por suportar tanto os mais jovens quanto os mais velhos. Principalmente no sistema que temos hoje de previdência, que é o regime de repartição simples. Ou seja, a população economicamente ativa, que são esses amarelinhos, pagam impostos e contribuem para o INSS, e esses gastos são revertidos para pagar a aposentadoria dos azulzinhos, que são os idosos. Então, se você está contribuindo para a aposentadoria hoje, aquele dinheiro não é para você, você está contribuindo para os aposentados de hoje, você está pagando o salário deles, a aposentadoria deles hoje. É muito doido, porque isso é um pacto social, uma vez que os amarelinhos têm a esperança de, quando eles se tornarem azulzinhos, terão novos amarelinhos que conseguirão bancá-los, por assim dizer. E não necessariamente. Não tem nada, nenhum documento que obrigue essa tarefa de ser cumprida, mas por isso que é um pacto social. Mesmo não tendo certeza, nós temos certeza, por assim dizer. E voltando, logo de cara a gente consegue enxergar um problema, por que esse sistema pode ser falho. Se a gente desequilibrar os grupos, ou aumentar o grupo de azulzinho, ou diminuir o grupo de amarelinhos, a gente desequilibra essa balança de gastos. A gente sobrecarrega o grupo amarelinho. E ele só aguenta essa sobrecarga até um certo ponto, antes de enlouquecer e se matar. Então, vamos aos problemas gerados pelo regime de repartição simples. O primeiro problema, que é o menos importante dentre eles, mas é um problema recorrente, é a aposentadoria precoce. Ou seja, tem uma série de... Todo mundo tem um tio, algum conhecido que se aposentou precocemente, seja por invalidez ou por algum outro motivo. E esse tio, infelizmente, quebrou as pernas da contabilidade do governo.
Porque essa pessoa que está se aposentando precocemente, ela não só vai deixar de investir tanto quanto deveria, deixar de contribuir tudo que ela deveria contribuir, como vai consumir mais recursos do que foi o pré-determinado. Então, isso já sobrecarrega o grupo amarelinho, já desequilibra a balança. Um outro problema muito grave, especificamente no Brasil, se vem da desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Os nossos ricos são muito ricos e os nossos pobres são muito pobres. E isso gera um grande problema. Principalmente, esse problema foi amplificado pela pandemia, que escancarou ainda mais a face da desigualdade no Brasil. Muitas pessoas trabalham no setor informal, ou seja, essas pessoas que trabalham no setor informal, apesar de fazerem parte da população economicamente ativa, elas não contribuem para o INSS e não ajudam a bancar diretamente a aposentadoria dos azuizinhos. Isso influencia a balança negativamente, a balança de gastos. Então é um problema que fica cada vez mais evidente que precisa ser contornado. E além disso, tem o principal problema, que é a inversão da pirâmide etária. Antigamente éramos classificados como um país de terceiro mundo, hoje já conseguimos ser um país em desenvolvimento. E o que isso implica? O IDH está vagarosamente aumentando. E qual que é o grande... apesar da expectativa de vida das pessoas aumentarem, a qualidade de vida como um todo está aumentando, a tendência é que as pessoas tenham menos filhos e que as pessoas vivam cada vez mais. E isso gera essa mudança na pirâmide social etária, pirâmide etária, na verdade, que é o que está exposto aí, ao longo do tempo. Em 1950, a pirâmide etária era uma, a base era larga, tinham muitos jovens, muitas pessoas nascendo, e a expectativa de vida das pessoas não era tão alta, então ela vai morrendo mais gente conforme ela vai chegando no topo. Então é de fato uma pirâmide mesmo, simula um triângulo. Em 2020, a gente já consegue ver que a expectativa de vida aumentou, então as pessoas estão vivendo mais, o topo está ficando mais largo, e em comparação com o topo, a base está ficando mais fina, ou seja, está nascendo menos gente. Isso é um problema, porque os jovens de hoje serão os amarelinhos de amanhã, a população economicamente de amanhã, e eles terão que suportar uma quantidade maior de idosos com relação ao passado. E o que acaba por sobrecarregar esse grupo, sobrecarregar a população economicamente ativa. E por conta disso a reforma se faz necessária. E a última reforma da Previdência, ela basicamente, aí a gente consegue ver uma charge, né? Uma tirinha, que nos faz refletir sobre, exageradamente, né, como seria a pirâmide etária do Brasil, que de fato acaba tendo essa inversão não exagerada como está na imagem, mas simbolizou bem. Mas focando agora nas soluções, a última reforma da Previdência, em suma, o que ela buscou fazer? Aumentar a contribuição da população economicamente ativa. Como fazer isso? Aumentando o tempo. Ou seja, ela dilatou o tempo mínimo de contribuição que você tem que ter para você conseguir se aposentar e também expandiu a idade mínima para aposentadoria. Com isso, a população economicamente ativa vai trabalhar durante mais tempo e vai consumir menos recursos quando se aposentar, porque ela vai se aposentar tardiamente, então a tendência é que ela viva menos depois de aposentada, apesar da expectativa de vida estar mais alta, ela consome menos recursos.
E eu acredito que essa seja, de fato, a saída mais cabível para esse problema. Lógico que a gente tem que sempre lembrar que o Brasil é um país muito desigual, então temos que avaliar de fato para quem que esse período vai ser dilatado, para quem que vale a pena dar uma aliviada, mas isso cabe aos economistas, não a mim. E a outra solução que vem crescendo, acredito que o nosso governo nosso governo de caráter mais liberal, né, contribui muito para essa solução, é a previdência privada ou a capitalização, que é basicamente, eu trabalho, eu guardo um pouquinho de dinheiro por mês, e daí esse meu dinheiro vai ser a minha aposentadoria. Então você não depende de ninguém, você só depende de você mesmo, então não tem esse desacordo entre esses. Não teria mais o desacordo entre dois grupos. Você não precisaria ficar mais equilibrando os dois grupos, a população economicamente ativa e os aposentados. Só que o grande problema são dois grandes problemas. Primeiro, seria inviável você mudar do sistema de repartição para o sistema de capitalização. Porque os idosos de hoje contribuíram a vida toda para ter uma aposentadoria e quando chegaria na vez deles, o sistema mudou e eles teriam que ser amparados puramente pelo governo, e isso seria um gasto muito grande para o governo gerir. E além disso, acho que mais do que isso, mesmo que a gente consiga inflar o governo a ponto dele conseguir suportar esse gasto, a desigualdade no Brasil, ela, quando você propõe um sistema desse, você está partindo do pressuposto que todo mundo tem uma condição de guardar um pouquinho de dinheiro todo mês e pensar no futuro para ter uma aposentadoria. E a gente sabe que, na verdade, nem todo mundo tem condição disso. E eu acredito que, por esses dois motivos, esse sistema se torna inviável. Muito inviável. Eu acredito que a gente consegue traçar um paralelo a isso com a precarização do empreendedorismo no Brasil hoje também, em que empreender virou sinônimo de Uber, virou sinônimo de iFood, de vai lá, faça você mesmo, você é capaz. Mas eu vejo isso mais como uma precarização do empreendedorismo. Eu acredito que isso é um dos sintomas da precarização do empreendedorismo. A gente enxuga cada vez mais o Estado e deixa as pessoas cada vez mais, cada um por si. E nem todo mundo tem condição de batalhar nesse cada um por si. Mas eu acredito que hoje era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção. E qualquer dúvida ou discussão ou ponto que queira expor nos comentários, por favor, em algum momento da minha vida eu chegarei a olhar e podemos debater. Por enquanto, só deixo meu obrigado e o tchau, tchau.